Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às nossas aulas de desenho geométrico, hoje nós vamos trabalhar com equivalência de triângulos. Então vamos lá? Para equivalência de triângulo, nós temos três casos. Hoje nós vamos trabalhar com o primeiro caso, que diz o seguinte: os triângulos possuem a mesma base e a mesma altura. Como nós sabemos, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Se eu estou mantendo a base e mantendo a altura, eu sei que o triângulo que eu vou construir será equivalente ao triângulo dado. Então, vamos lá para a primeira construção? A primeira construção diz o seguinte: construir um triângulo equivalente ao triângulo ABC dado, que tenha a mesma base e a mesma altura. Ele não especificou qual é o triângulo, apenas nos disse que tem que ter a mesma base e a mesma altura. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é traçar a altura da base. A base é a B. Então, eu vou fazer aqui, neste caso, eu já sei que eu vou precisar de um prolongamento. Então, eu vou prolongar aqui a minha base, certo? Lembrando que nós estamos utilizando compasso e régua, tá? Eu vou estar utilizando também o lápis 6B para destacar a nossa resposta. Ponta seca no vértice C. A abertura passando um pouquinho da minha base ou do prolongamento, eu vou fazer um arco. Ok? Nos dois pontos de encontro entre o arco, o prolongamento e a base, posso manter a abertura ou diminuir um pouquinho. Vou fazer aqui 2 arcos para baixo. Ok? Estou usando aqui as 2 mãos para poder apoiar melhor, tá? Como vocês já viram nas nossas aulas, é um pouco difícil gravar com muitas coisas aqui, então eu acabo usando as 2 mãos, mas em casa vocês podem estar usando uma mão só, tá? Lembrando que quem tem dificuldade em trabalhar com compasso, treina lá vários arcos que fica mais fácil para trabalhar com ele. Então, eu tenho aqui a altura do meu triângulo, certo? Então, ó, altura formando o ângulo de 90, certinho aqui. Lembrando que a altura é sempre perpendicular à base, né? Vimos isso lá no 8º ano. Então, a altura é sempre perpendicular à base ou ao seu prolongamento, né? Na verdade, não só a base, mas qualquer lado do triângulo. Como aqui nós estamos mantendo a base, é o lado relativo que a gente está trabalhando. Vou chamar de H. Ok? Agora, eu vou traçar uma paralela à minha base. Para isso, nós vamos usar aquela jogadinha de construir como se fosse um retângulo, sem ser um retângulo. Como que a gente faz isso, para quem não lembra? Vou tomar a medida de BH. Ó, BH. Ponta seca no vértice B e vou até o ponto H. Vou levar essa medida lá no vértice C. Certo? Agora, eu tomo a medida de CH, ó, medida de CH, e vou levar essa medida aqui no vértice B, que é o que nós falamos que é transferência de medida. Certo? Tenho aqui, então, uma reta paralela ao meu lado AB. Então, temos aqui a reta paralela. Como o triângulo aqui não foi específico, se ele quer um triângulo retângulo, se ele quer um triângulo isósceles, escaleno ou equilátero, apenas diz que quer um triângulo equivalente ao triângulo dado, eu vou escolher um ponto aleatório na minha reta que eu fiz aqui, tá? Na minha reta paralela à base. Lembrando que esse ponto eu não vou escolher o ponto C, senão eu terei o mesmo triângulo. A ideia não é essa, é construir um triângulo diferente do triângulo dado. Vou escolher mais ou menos aqui. Escolho qualquer ponto, tá? Em qualquer lugar. Poderia ser, por exemplo, aqui onde meus xizinhos, né? Como a gente fala na sala de aula, onde meus arcos se encontraram. Escolhi aleatoriamente aqui um ponto e vou fechar o meu triângulo. BD é um lado do triângulo novo. Ok? E AD é outro lado do meu triângulo. A base foi mantida, tá? A altura foi preservada, né? Porque a altura não passou aqui. A minha base foi mantida, portanto, o meu triângulo ADB é equivalente ao triângulo ABC. Lembrando que equivalência, basta que os polígonos tenham a mesma área, não necessita ter aqui, né, a mesma forma. Mas aqui no caso, estamos trabalhando
com equivalência de triângulos. Então, sendo bem específico aqui. Segunda construção, então. Construir um triângulo retângulo equivalente a um triângulo dado, ok? Então, ele pede um triângulo retângulo, ele é mais específico aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou traçar a minha altura da base, desculpa, AB, ou do lado AB, como vocês queiram chamar. Ponta seca no vértice C, vou abrir passando um pouquinho de AB, vou verificar se eu vou precisar de prolongamento. Aqui eu percebi que eu não preciso, tá? Ponto de encontro entre arco e base. Vou fazer aqui os meus arcos. E tenho a minha altura. Então, a primeira coisa que eu fiz foi traçar a altura. Então, vou traçar aqui a minha altura. Certo? Vou chamar aqui de ponto H. E assim como na construção anterior, eu vou traçar aqui uma paralela à minha base AB. Como que eu vou fazer? Igual no anterior. Medida de BH, ó, BH. Levei lá no vértice C. Medida medida de C, AH, levo lá no vértice B. Eu esqueço que tem esse pedaço, como se não tivesse aqui esse pedacinho. Tenho minha reta paralela. Paralela à base, aqui eu já estou limitando a altura do triângulo que eu vou construir para facilitar para nós, certo? Aqui você pode escolher se você quer fazer ângulo de 90 no vértice A ou no vértice B. Eu vou escolher aqui o vértice A, tá bom? Como eu vou fazer no vértice A, eu vou apagar um pouquinho deste arco que está passando aqui no vértice A para facilitar para mim. Então, ó, apaguei, só um pedacinho aqui. E vou fazer o ângulo de 90 no vértice A. Poderia ser no vértice B, tá? Aqui para mim fica até mais fácil fazer no vértice B. Mas eu vou estar fazendo no vértice A aqui para lembrar vocês como que faz ângulo de 90 graus, tá? Vou fazer ângulo de 90 aqui sem o prolongamento. Então, abertura qualquer. Lembrando que essa abertura qualquer, você escolhe qual é a abertura. Vou pegar aqui a abertura de AH, tá? Para ficar mais visível para vocês. Vou fazer um arco. Com a mesma abertura, ponto de encontro. Como eu tomei a medida de AH, já fica aqui para mim o ponto de encontro. Faço mais 2 arcos. Segundo arco, ou melhor, terceiro aqui, eu faço um pouquinho maior. No meu terceiro arco, faço meu arco cortando o arco anterior. Tenho um ângulo de 90. Então, aqui eu já tenho o lado do triângulo procurado. Ó, vértice A, ponto de encontro dos meus arcos, e eu vou vir até a minha paralela. Por quê? Porque ela limita o meu triângulo, né? Lembrando que nós estamos sempre mantendo a altura aqui. Então, ali eu vou chamar de ponto D. Ó, ponto D. Então, eu tenho ADB. É equivalente ao triângulo ABC. Lembrando que nós mantivemos aqui tanto a base, AB, quanto a altura, CH, ok? E a última construção que nós temos, hoje o vídeo é um pouquinho mais curto que os anteriores, né? A nossa última construção, que diz o seguinte: construir um triângulo isósceles equivalente ao triângulo dado. Tá aqui, apenas isso. Então, nós temos que construir um triângulo isósceles equivalente ao triângulo dado. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é prolongar a minha base, tá? Tanto para o lado A quanto para o lado B. Então, prolongo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a paralela. Só que eu vou fazer a paralela um pouquinho diferente que das construções 1 e 2. Ponta seca no vértice A e vou abrir até o vértice C. Ponta seca no vértice A, abro até o vértice C. E vou traçar um arco até cortar ou o meu lado AB ou o seu prolongamento. No caso aqui,
foi o lado AB. Nem precisou do meu prolongamento, né? Vou chamar de ponto 1. Ok? Vou tomar a distância de A a 1. Então, de A a 1. E vou levar lá no vértice C, pro lado do vértice A, né? Como o vértice A é o que eu tô trabalhando, venho pro lado do vértice A. Agora, eu vou tomar a distância de 1 a C. Tomei distância de 1 a C e vou levar no vértice A. Prontinho. Tenho aqui uma reta paralela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi traçar uma reta paralela. Uma construção bem conhecida de vocês também. Nós construímos isso aqui no 7º ano, construímos no 8º ano e aqui estamos relembrando no 9º ano, né? Tracei minha reta paralela, ok? Segunda coisa que eu vou fazer agora na verdade, terceira, né? Porque eu já prolonguei, fiz a paralela e terceira coisa que eu vou fazer é achar o ponto médio do segmento AB. Como que nós achamos ponto médio? Abertura maior que a metade, certo? Arco acima, arco abaixo. Observem que eu vim aqui no ponto B e não no ponto 1, tá? Então, no ponto B, abertura maior que a metade, arco acima e arco abaixo. No ponto A, com a mesma abertura, arco acima, arco abaixo. Aqui eu fiz contrário, né? Fiz primeiro abaixo, depois acima. Vou marcar o meu ponto médio lá na minha paralela. Ó, ponto médio seria aqui, né? Porém, eu vou marcar ele aqui na minha paralela. Aqui está o meu ponto D. Fechando agora o meu triângulo BD, AD. O triângulo ABD é isósceles, né? Ele é um triângulo isósceles e é equivalente ao triângulo ABC, certo? Então, nós fizemos 3 construções. As 3 construções referentes a triângulos equivalentes, né? Equivalência de triângulos. Primeira construção, foi pedido aqui que construísse um triângulo equivalente a um triângulo, falei simplesmente disse um triângulo qualquer. Segunda construção, ele pediu um triângulo retângulo equivalente a um triângulo dado. E terceira e última construção, ele pediu aí um triângulo isósceles, desculpa, um triângulo isósceles equivalente ao triângulo dado. Certinho, pessoal? Treinem bastante durante essa semana. Qualquer dúvida, me procurem e fiquem com Deus.